Esse filtro, ele justamente evita que traumas, que bloqueios que a pessoa viveu venham pro consciente. Então, por isso a maioria desses traumas e bloqueios a pessoa não lembra. E ela não lembra de fato porque essa camada está protegendo ela de lembrar. Eu sofri abuso do meu pai na infância. E eu não fazia a menor ideia que isso acontecia, mas tá aqui meu marido de prova. Nós estamos juntos há 26 anos. Eu dizia pra ele, eu não conseguia assistir filmes em que mulheres eram assediadas. Mas na sua fala você falou também da psicanálise, que a psicanálise não é uma coisa que vem da do Freud? Sim, a psicanálise clínica freudiana tem tudo a ver com a psique. Psicanálise é justamente o estudo da psique humana. E ele tem toda a teoria do inconsciente, que é uma série de camadas, o porquê disso, o porquê daquilo. Eu, por exemplo, lancei no ano passado a primeira psicanálise clínica com ênfase no consciente. É a única da América Latina. Eu nunca tinha ouvido falar. Assim, Sim, termo, né? Nesse termo, exatamente. Porque na psicanálise clínica do consciente, nós não vamos atuar em camadas do inconsciente, mas sim naquilo que a pessoa tem controle, que ela pode modificar, que ela pode escolher, que ela pode assumir. Então ela é muito mais rápida, ela tem uma atuação bem mais rápida, porque um psicanalista do inconsciente, ele precisa de várias sessões, ir camada por camada, e às vezes o próprio paciente não permite que o psicanalista tenha acesso a algumas informações, porque ele não quer. Eu não quero contar para o psicanalista o que aconteceu na minha infância, eu não quero contar o que acontece no meu casamento. Então o psicanalista acaba não tendo, às vezes, a ferramenta necessária para ajudar o paciente como deveria. Já na psicanálise que eu ensino para os meus alunos, que é a psicanálise com ênfase no consciente, nós não atuamos dentro dessas camadas, mas nós atuamos naquilo que a pessoa tem controle e que ela pode modificar. Então, em poucas sessões, em poucos tratamentos, ela já consegue modificar o rumo da vida dela atuando de forma consciente. Tá, mas e o fato de que as coisas que acontecem em nossas vidas, por exemplo, como traumas, geralmente as coisas ruins parece que fixam mais, talvez por questão de um mecanismo de defesa, né, para a gente não passar por aquilo mais. Se o paciente chegar, o cliente ou o paciente chegar numa pessoa que trabalha na área da psicanálise e estiver disposta, por exemplo, a contar o que aconteceu na vida dela e começar a agir a nível inconsciente, é possível aliviar essas dores do passado que talvez incomodam ela no tempo atual? Pode, mas vai depender muito mais do paciente. Por quê? Vou te explicar o que acontece na psicanálise clínica normal. São 3 camadas: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O pré-consciente, como ele fica no meio, ele é como se fosse um filtro. É igual o tanque do carro, que tem um filtro ali quando você vai colocar gasolina, né? Sim. Esse filtro, ele justamente evita que traumas, que bloqueios que a pessoa viveu venham pro consciente. Então, por isso a maioria desses traumas e bloqueios a pessoa não lembra. E ela não lembra de fato porque essa camada está protegendo ela de lembrar. Mas por que ela não lembra e essa camada protege? Porque a pessoa não tem condições de lidar com aquilo. A mente humana, ela é fantástica. É brutal. Então, de certo modo, aquilo que aconteceu no passado, aquele trauma, ele não está refletindo no presente da pessoa? Pode estar refletindo sim, sem que ela tenha esse conhecimento, porque esse filtro não permite que ela saiba onde está o problema. Aqui o problema existe. O problema existe, ela não faz ideia que é um problema, ela reage de uma certa maneira. Vamos pegar um exemplo, uma pessoa que é muito explosiva. Eu explodo o tempo todo, eu perco a paciência, eu não tenho paciência. E às vezes isso afeta relacionamento, afeta trabalho, afeta a vida social. E ela não sabe como resolver. Ela acha que aquilo ali é o temperamento dela, mas é algo que ficou recalcado lá no inconsciente, que ela não soube lidar quando isso aconteceu e que ela ainda não sabe lidar. Então esse filtro fica prendendo. A partir do momento em que o psicanalista consegue ir mostrando para ela onde é o problema e eles vão na raiz, aí sim o paciente vai permitindo ou não, por isso que eu falei que depende muito mais do paciente, vai permitindo ou não que isso venha pro consciente. Uma vez que veio pro consciente, ele tem uma opção: ou eu resolvo isso, ou eu deixo quieto, daqui a pouco vai ficar uma sujeirinha embaixo do tapete e eu vou seguir minha vida. E eu te digo isso por experiência própria, porque aconteceu comigo. Eu não sabia, óbvio, não estava no inconsciente, eu não sabia, mas eu sofri abusos do meu pai na infância. E eu não fazia a menor ideia que isso acontecia, mas tá aqui meu marido de prova. Nós estamos juntos há 26 anos. Eu dizia pra ele, eu não conseguia assistir filmes em que mulheres eram assediadas. Eu não conseguia ver imagens, eu não conseguia nem ouvir falar que as pessoas pudessem fazer isso com criança. Se com mulher adulta já é um trauma, imagina com uma criança. E aquilo me dava uma revolta muito grande, eu não sabia por quê. Eu achava que era normal, porque uma mulher sente a dor da outra. Só que eu tinha muito problema com o meu pai. Volta e meia a gente brigava, eu não gostava de ficar sozinha no mesmo ambiente com ele. Tinha um atrito, né? Tinha um atrito grande. E aí eu pensava, nossa, não posso nem imaginar se isso acontecesse comigo. Então, no
final das contas, a frase final era sempre essa. Eu nem imagino se eu tivesse passado por uma coisa dessas. Um belo momento, essa informação veio pro consciente. E eu descobri que fui. A minha vida desabou na minha cabeça. Caiu tudo. Afetou trabalho, afetou relacionamento, afetou família, foi um desastre. Uma semana depois, meu pai teve AVC. Como eles moravam no Rio Grande do Sul e eu aqui no Paraná, não deu tempo de eu chegar lá e confrontar. A pessoa quer vingança, né? Sim. No momento em que sabe disso. Não deu tempo de eu confrontar, porque ele teve um AVC e ele ficou 1 ano e 3 meses no hospital, totalmente inconsciente. Ele estava com olhos abertos, ele estava vivo, mas estava vegetando. Então não teria condições, de maneira alguma, de eu perguntar, pai, por que você fez isso? O que te levou a fazer? Porque não ia adiantar muita Que coisa. não ia adiantar, ia fazer ele sofrer muito mais. Mas tudo bem, eu tive que lidar com aquilo sozinha. E eu tive que tomar uma decisão. Ou eu ficava com raiva e guardava aquilo pra sempre, porque ele não ia me pedir desculpas, ele não ia voltar no tempo e resolver, ou eu dava um jeito, por minha conta e risco, de resolver aquela situação. Levou uns 4, 6 meses, mas eu consegui curar aquilo e hoje eu posso falar disso sem me emocionar e sem me machucar.